Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Padre Cauê, vigário paroquial da Paróquia Sagrada Família em São Bernardo do Campo, e este é o programa Verbo, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André, transmitida pela TV Mais e pelas demais mídias sociais. Hoje, sexta-feira, dia 13 de janeiro, nós estamos na primeira semana do Tempo Comum, e o Evangelho que nos é proposto hoje é tirado do segundo capítulo de Marcos, versículos de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus recebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho que hoje nós temos diante de nós apresenta uma cena inusitada. Jesus volta para sua região, para sua casa, e uma multidão o segue. São tantas pessoas que se torna difícil de chegar ao encontro de Jesus. Nesse contexto, então, trazem um paralítico que não consegue aproximar-se de Jesus. Pegam esse homem, abrem um espaço no telhado e fazem com que ele desça pelo telhado, pelo teto da casa. Olha, meus irmãos, imagina o esforço que foi necessário para fazer com que este homem se encontrasse com Jesus. É interessante que aqueles 4 que o ajudavam não mediram esforços. E mais interessante ainda é perceber que o que motiva Jesus a curar este homem, a dar a ele o seu perdão, a agir com misericórdia para ele, não é um pedido que o homem paralítico faz, mas a fé dos ajudantes. São os ajudantes que provocam, de certo modo, Jesus. Os ajudantes certamente confiavam em Jesus, porque ele podia curar os doentes, como a gente tem ouvido nos evangelhos desses últimos dias. Mas vejam, essa é uma imagem de como deve ser a igreja. Acreditar que cada vez mais, na medida em que levamos os irmãos ao encontro de Jesus, o Senhor tudo pode inclusive curar. Precisamos, meus irmãos, colocar diante de Jesus aquelas situações que só Ele tem o poder para curar. Não nós, somente Jesus. Mas para isso também é necessário, de nossa parte, uma boa dose de criatividade pastoral, para acharmos brechas nos telhados das nossas vidas, da história humana, para também fazer chegar Jesus àqueles que tanto precisam. Não dá para acharmos que podemos fazer sempre do mesmo jeito e do mesmo modo e esperar os resultados diferentes. Meus irmãos, a gente precisa, diante de uma situação difícil, encontrar uma saída. E é o Espírito Santo quem motiva isso em nós. Mas Jesus não é apenas alguém capaz de curar o corpo. E essa é a discussão que ele tem com aqueles que o acusam de blasfêmia. Porque Jesus não está somente preocupado em curar o corpo. O sinal de que Jesus cura o corpo é então motivado, na verdade, por algo mais profundo, que é o perdão dos pecados. O pecado,
interpretavam os mestres da lei, era uma mera transgressão da lei. Então era algo penal e simplesmente isso. Mas vejam que na concepção de Jesus e a concepção da igreja é de que, certo modo, o pecado ele é uma ferida na humanidade e faz a humanidade voltar-se cada vez mais para si mesma e voltar-se contra Deus. O pecado, meus irmãos, também não atinge nós simplesmente pessoalmente, individualmente. É necessário a conversão pessoal, mas também é necessário a conversão comunitária, a conversão social, porque há os pecados sociais. Por isso, Jesus pode perdoar os pecados, porque na verdade ele pode transformar as realidades em que já estão muito marcadas pelas injustiças. Nós devemos, na medida em que nos convertemos, ajudar a sociedade também a se converter, para que ela também retome aquela relação perdida com Deus, consigo mesma e com os irmãos, por conta do pecado. Jesus, meus irmãos, pode então devolver para nós a vida, no nosso interior e no exterior. Peçamos ao Senhor essa graça, que Ele nos cure para estarmos ao seu dispor na luta contra os males que nos marcam na sociedade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.